amor não é maligno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência e não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Diga não à violência psicológica. Provai e vede. História de hoje: o grande guerreiro. O sonho estava realizado. Miguel nasceu com 3,3 kg e era forte como um papai. Obrigada por todas as orações. Isso. Então dá um tchauzinho. Tchau, tchau. Dá tchau, tchau, Miguel. Tchau, tchau. Nos primeiros dias de vida, ele apresentou problemas intestinais preocupantes, mas foi liberado para ir para casa e ficar em observação. Era tudo o que nós queríamos. Nossa casa, nossa vida, nosso bebê. Mas depois de 7 dias, o Miguel adoeceu gravemente e voltou para o hospital. Estava com hemorragia interna e falência múltipla dos órgãos. Lamento informar, mas o filho de vocês está morrendo. A gente lamenta profundamente, mas nós precisamos urgentemente realizar uma cirurgia e para que isso aconteça nós precisamos da autorização de vocês. Mas quais são as chances dele sobreviver, doutor? É muito difícil a gente fazer um prognóstico, mas a chance seria assim de 1 a 2% de chance. Voltamos muito tristes para casa. Nosso filho corria risco de morte. Senhor, o Senhor sabe toda a dor e o sofrimento que estamos enfrentando nesse exato momento. E também confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é capaz de fazer o melhor por nós e especialmente pelo Miguel. Nesse momento, Senhor, talvez seja a oração mais difícil que eu já tenha feito em toda a minha vida. Mas, da mesma forma que o Senhor mandou ele para nós, com todo o amor, eu estou devolvendo para os seus braços, Senhor, para que o Senhor possa fazer o melhor da vida dele. É o que eu peço, Senhor, em seu nome. Amém. Iniciamos então uma corrente de oração na família, na igreja e no trabalho. Centenas de pessoas oravam pelo Miguel em todos os lugares. Ó Deus querido, o Miguel é uma dádiva do Senhor, que na verdade continua sendo teu. Essa enfermidade grave está ameaçando a sua vida e nós confiamos no teu poder. E como ministro do teu Evangelho, seguindo a orientação da tua palavra, neste momento eu aplico sobre ele o azeite da unção, pedindo que o teu Espírito faça por ele aquilo que nós não podemos fazer. Que o Senhor restaure a saúde e a vida dessa criança, para a honra e glória do teu nome, se for da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nosso filho nasceu 2 vezes e pôde sair definitivamente do hospital. Miguel era um pedacinho de nós. Podíamos ver o amor de Jesus em sua inocente alegria. Depois de 3 cirurgias, ele está completamente curado. Sua vida será sempre uma prova de que Deus está no controle de tudo. E aqui estamos, eu, Marcelo, Eu, Fabiana. E eu, Miguel. nosso grande guerreiro. Para nós é uma grande alegria poder reviver esses momentos novamente. O Miguel, nosso filho, hoje está com 7 anos. Nós continuamos morando aqui em Curitiba, no estado do Paraná, e frequentamos a igreja do bairro do Água Verde. O Miguel é uma bênção.
totalmente recuperado das suas doenças e as suas enfermidades que teve quando ele nasceu. E hoje, com um detalhe muito importante, ele é o fã número 1 do programa Provai e Vede, assistindo inclusive aos episódios que ainda não foram veiculados, aqueles que ainda vão ser veiculados. Agradecemos muito a Deus por todas as pessoas que um dia se dispuseram a orar pelo nosso amado e querido filho Miguel. Acreditem, nunca deixe de orar. Provai e vede! E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. O meu companheiro. Te agrediu? Ele sempre faz isso, mas eu sei que foi culpa minha. Eu sei que depois que isso acontece, ele volta a ser uma pessoa boa, sabe? Ele bateu agora? Não, ele me bateu mais cedo. Mas eu não consegui ficar em casa. Depois que ele saiu, eu fui dar uma volta. Mas já denunciou? Eu já denunciei, mas... Eu já fui agredida várias vezes. Meu pai me batia horrores na minha mãe quando eu era criança, eu via. Meu pai teve que morrer pra minha mãe ser feliz. A agressão não tem explicação, meu amor. É um ciclo vicioso, eu não consigo sair disso, sabe? Eu tento trabalhar, mas é tão difícil, gente. Mas eu sei que ele vai melhorar. Ele vai melhorar, eu sei. Mas ele vai mudar, eu acho, sabe? Eu acho que ele vai... Coisa, amiga. Eu já vivi assim que nem você tá vivendo hoje. Eu me livrei porque eu me livrei dele ter me matado. Então, porque não tem amor, porque ele não te ama. Porque se ele te amasse, quem ama não gosta dele. Ela não tem família, nada? Ela não sabe o que eu passo. Eu tenho vergonha, gente. Se a minha família descobre o que eu tô passando, isso é muito vergonhoso. Você não pode ter vergonha, porque tanto caso de feminicídio que tem por aí, daí sua família vai ficar sabendo da pior maneira possível. Você tem que tomar atitude. Mas e se eu... Hoje? Algum
os dias já que ele faz isso. Esse ciclo vicioso é difícil sair. A gente procura um psicólogo. Não, moça, não aceita isso. Você é nova, você é bonita. Você não precisa aceitar isso. Boa tarde, tudo bem? Licença. Não, moça, não tá bem. Cadê esse homem? Foi um prazer. Primeiramente, queria te agradecer por ter dado E eu, pra ela. mais ainda. Eu fico imaginando um tanto de mulher que passa por isso todos os dias, meninas. E vocês se importaram, vocês deram voz a essas mulheres. O nosso projeto se chama Quebrando o Silêncio. Que fala contra a violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. E a gente quer alertar as pessoas para isso, para que elas saibam como reagir, como auxiliar essas pessoas, onde denunciar. E a gente quer agradecer, porque vocês pararam um momento no dia de vocês para auxiliar uma pessoa que hoje não é real. Ela tá bem, com certeza. Mas eu estou são bem. situações Eu estou bem, gente. Quantas mulheres não estão? Que bom. Vamos colocar em pé e vamos cantar o hino Quebrando o Silêncio. Deus nos chamou para amarmos uns aos outros. Essa é a vontade de Cristo para nós. Mas quando o pecado entrou em nossas vidas, trouxe a injustiça e o amor se esfriou. Por isso devemos estar unidos num propósito de combater a violência e a dor, fortalecer as famílias, ajudar a quem precisa, sermos agentes da paz. Quero um mundo melhor pra nós. Quero um mundo de paz pra todos. Quero amor e bondade, respeito e atenção, amparo e proteção, que o silêncio possamos quebrar. Como criança, eu preciso de cuidado. Como idoso eu preciso de atenção. Como mulher, eu preciso de coragem, pois somos alvos de constante opressão. Muita tristeza ao lermos as notícias. Cada vez mais ocorrem casos de horror. Devemos ser mais atentos, estamos sempre unidos, pois muitos que sofrem calados estão. Quero um mundo melhor pra nós.
Quero um mundo de paz pra todos. Quero amor e bondade, respeito e atenção, amparo e proteção, que o silêncio possamos quebrar. Quero um mundo melhor pra nós. Quero um mundo de paz pra todos. Quero amor e bondade, respeito e atenção, amparo e proteção, o silêncio possamos quebrar. Amém. Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Nós estarmos aqui na sua santa casa para bendizer e louvar teu santo nome. Senhor, abençoa cada um de nós, as pessoas que estão nos assistindo, o que irão nos assistir. Senhor, que na dificuldade, na opressão, fale, denuncie, e que esses abusos que acontecem em vários âmbitos, familiar e outras formas, Senhor, ajude cada um que possa superar. Ajude, Senhor, que proteja-nos de todo esse mal. É isso, Senhor, que nós pedimos e agradecemos, sabendo que Cristo Jesus está com todos. Em nome de Cristo, amém. Olá, você conhece o projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista? Desde 2002 que ele é desenvolvido para orientar e prevenir contra os tipos de violência doméstica. E nesse ano a temática é violência psicológica. Você sabe o que é? A violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima de alguém, prejudicando o seu desenvolvimento com a finalidade de degradar ou controlar suas ações, crenças e decisões. Essa violência ocorre através de ameaças, humilhação, manipulação, chantagem, perseguição, isolamento da vítima e outras formas de impedir a sua autonomia. Os danos psicológicos à vítima são diversos e entre eles podemos citar ansiedade, quadros depressivos de humor, retraimento social, baixa autoestima, fobias, distúrbios no sono e até distúrbios alimentares, entre outros prejuízos. Esse é o tipo de violência mais difícil de identificar porque nem sempre a vítima percebe que está em uma situação abusiva e acaba confundindo as hostilidades que sofre com o cuidado e naturaliza tais intimidações. Como pode ser combatido? Primeiro, é importante você avaliar a si mesmo e sua relação. Você se sente à vontade para ser você mesmo no seu relacionamento? Observe as situações e momentos em que as formas de abuso acontecem. Procure pessoas de sua confiança, como algum familiar ou amigo, para ouvir o que eles têm percebido sobre a sua relação. Busque ajuda de profissionais da área de psicologia, psiquiatria e advocacia, que poderão ajudar você a encontrar os meios seguros para lidar com essas situações. Lembre-se, a sua vida é muito valiosa e nenhuma forma de violência se justifica. Quebre o silêncio e ajude quem precisa. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos vocês que vieram à casa de Deus nesta manhã. É uma alegria estarmos aqui no templo para adorarmos a Deus, para cantarmos juntos, orarmos e ouvirmos a palavra de Deus. O tema de hoje, então, é voltado para o programa Quebrando o Silêncio. Eu louvo a Deus
porque a nossa igreja se preocupa em todos os sentidos com o ser humano e dedica um sábado por mês para falar sobre este tema. Não é um tema gostoso de falar e nem de ouvir, mas nós precisamos tocar neste assunto, porque precisamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, que sofrem algum tipo de violência, e também ajudar-nos a nós mesmos, para nos policiar. Se estamos fazendo alguém sofrer, alguém que está ao nosso lado, que esteja sofrendo, nós também precisamos destas orientações da palavra de Deus. E hoje já vimos vários vídeos, né, que falaram muito às nossas emoções, não é? Vimos também o Quebrando o Silêncio, do bebê que foi curado, do milagre de Deus. Deus é um Deus de milagre. É um Deus que pode curar, que pode abençoar, que pode curar as nossas vidas, mesmo que elas estejam sendo danadas na parte emocional. Mesmo que estejamos sofrendo algum tipo de violência, Deus pode curar o nosso interior. Mesmo que já sofremos algum tipo de violência na nossa infância, às vezes no nosso círculo de amigos, no nosso convívio familiar, Deus pode curar cada coração quebrantado. Ele tem a solução para os nossos problemas. E a igreja é o instrumento de Deus para ajudar a cada um que necessita dessa cura, a cada um de nós que fomos afetados por algum tipo de violência, seja ela física, seja ela emocional, seja ela psicológica, de qualquer forma que for. Deus pode nos curar e a igreja pode nos acolher e ajudar neste processo de cura. E nós vamos focar aqui hoje na família. Por que na família? Porque a família é o centro de todas as coisas, é o centro das atenções. É ali onde nós vamos receber amor ou não. É ali onde nós vamos nos desenvolver de forma saudável ou não. E é por isso que ela é o centro e é o foco das atenções. E nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de Deus para a família. Nós sabemos que Deus idealizou a família, Ele criou a família e o fez com muito amor, com muito afeto, pensando no nosso bom desenvolvimento, pensando na nossa felicidade, no equilíbrio emocional de cada um de nós. Mas vocês sabem que isto durou apenas nos 2 primeiros capítulos da Bíblia? No livro de Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2, são os capítulos onde não havia pecado, onde tudo era perfeito. Onde Deus criou todas as coisas e o fez de forma maravilhosa e perfeita. Para que nós pudéssemos viver assim, felizes, num lar perfeito. E o conceito de família que a Bíblia nos traz nesta manhã está em Gênesis 2, no versículo 24. Abra sua Bíblia neste livro, neste capítulo e neste versículo. O capítulo 2 e o versículo 24. Foi ali que foi a instituição da família dada por Deus. E na minha Bíblia diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este verso tem muito a nos dizer nesta manhã. Este foi o propósito de Deus para cada um de nós. É a base da família, está neste versículo. É como se fosse uma certidão de casamento que Deus entrega para cada casal que se une diante do altar. Deus idealizou a família e foi uma das primeiras instituições que Deus fez, foi a família. Nós temos também o sábado, que foi instituído também na criação. Estas duas instituições foram as primeiras que Deus fez, pensando no bem-estar e na felicidade do ser humano. E nestes 2 capítulos da Bíblia, o pecado não existia. Existem mais 2 capítulos na Bíblia que também nos trazem alegria, que são os 2 últimos da Bíblia. Vejam só, os 2 primeiros e os 2 últimos. Porque nos 2 últimos é onde Deus extermina o pecado e onde tudo volta a ser perfeito como Deus idealizou. Então esses 4 capítulos da Bíblia falam de perfeição, falam de amor, falam do que Deus idealizou para cada um de nós. Acontece, queridos, que a partir do verso 3, do capítulo 3, as coisas mudaram, porque o pecado entrou no mundo e nós sabemos a história.
através de Adão e Eva. Eles pecaram e o pecado passou a fazer parte da vida do ser humano. E com isso o plano de Deus foi alterado, foi adulterado, né? Foi afetado e desde aí tudo mudou. E então a sombra, a cor cinza começou a fazer parte do nosso planeta, onde tudo era perfeito. Mas a verdade é, meus queridos, que nós estamos vivendo aqui neste mundo com uma responsabilidade, com um papel a desempenhar. Voltar a ser o que era dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Este é o propósito de Deus para nós. Embora o pecado veio, Deus colocou a provisão, Deus proveu o meio de nós voltarmos a ser como nós éramos, como era no princípio, quando Deus nos criou, não é verdade? E Ele idealizou um plano de salvação para cada um de nós. E o nosso casamento tem salvação. Os nossos relacionamentos têm salvação. Eles podem sim ser recuperados. Eles podem sim ser transformados pelo poder de Deus. O homem fez com que o pecado entrasse no mundo por se afastar de Deus. Porque ele quis coisas a mais, ele quis conhecer mais. E então o pecado entrou no mundo e automaticamente ele se afastou de Deus. Mas nós temos que fazer agora o caminho reverso. Nós temos que buscar a Deus para voltar à perfeição. O caminho que o homem fez ao contrário, nós temos que fazer ao reverso. Porque voltando-se para Deus, homem e mulher podem encontrar a perfeição novamente. Quando Deus uniu o homem e a mulher, a intenção dele é que nós fôssemos unidos não somente fisicamente, mas também emocionalmente. Quando nós nos unimos, homem e mulher, nós nos unimos através dos hormônios, nos unimos afetivamente, há grande afeto quando os dois se unem, nos unimos espiritualmente e os planos passam a ser agora dos dois, os ideais passam a ser dos dois, os desafios passam a ser dos dois. E há então entre os dois ajuda mútua. Este é o nosso papel, ajudar o nosso cônjuge para podermos enfrentar as lutas diárias da vida em todos os sentidos. Mesmo com a entrada do pecado, mesmo este plano perfeito sendo atrapalhado, né, sendo escurecido pelo pecado, Deus tem o objetivo de que nós voltemos a ser como Ele idealizou. Sabem que depois que o pecado entrou, até então não havia violência. Não havia violência emocional, não havia violência verbal, não havia violência física. Antes dele sair para o trabalho, disse: querido, você volte cedo hoje, porque eu tenho uma surpresa e nós vamos ter um momento muito especial, nós dois sozinhos, hoje eu estou preparando já há alguns dias. Ela falou isso com muito carinho, com muito amor, e o esposo olhou para ela e falou assim: querida, infelizmente eu não vou poder estar cedo em casa hoje. Eu marquei uma reunião com o meu chefe e nós vamos estar para discutir um projeto e vai levar muito tempo. Infelizmente eu vou chegar muito tarde em casa. E o semblante de Ana já mudou. Ela fechou a cara e veio um sentimento de quem estava sendo, um sentimento de que estava sendo colocada em segundo plano, colocada para trás, e ela não gostou e a reação dela não foi boa. E ela discutiu com seu esposo que eles eram recém-casados e eles dois tinham que estar em primeiro lugar antes do trabalho. E ele disse para ela que ele era um homem de palavra e ele não podia mais voltar atrás. E ele não sabia dos planos dela e ele já havia marcado a reunião. Infelizmente ele não ia poder ceder nesta ocasião. E ela ficou tão chateada, com a cara fechada, não lhe despediu para ir para o trabalho, e ele foi magoado porque não recebeu o abraço e o beijo costumeiro de todas as manhãs quando ele saía, e ela ficou emburrada no canto, e ele foi obrigado a sair porque já tinha dado o seu horário. E ele foi para o trabalho e Ana ficou em casa chorando. E ela se pôs então no umbral da janela e ficou olhando para o nada, chorando. De repente a campainha tocou e ela foi atender, era sua tia. E ela ficou feliz, disse: tia, que bom, você não tinha horário melhor para você chegar. E a tia entrou e elas se abraçaram. A tia Berta havia ajudado seu pai a criá-la. A sua mãe morreu quando ela era muito pequenina, criancinha ainda. E foi o seu pai que a criou. E a sua tia Berta ajudou em alguns momentos também na educação de Ana. E então a tia Berta disse: nossa, mas o que aconteceu? O seu semblante não está nada bom. E ela contou para a tia o que havia acontecido.
E a tia disse assim: minha querida, eu preciso te contar uma história. E ela disse: conta, tia, conta, eu vou relembrar dos tempos que você contava história para eu dormir. E as duas, então, ela preparou um chá, tomando um chá, a tia Berta contou a sua história. Ela disse: você lembra do seu tio? Não lembra? Sim, lembro. E eu não sei como a tia consegue viver sem ele. E ela disse assim: é muito difícil, mas Deus tem me ajudado. Mas sabe que naquele dia que o seu tio faleceu, você não sabe o que aconteceu antes. E então a tia Berta contou. Ela disse que nós dois estávamos em casa e eu havia comprado uma planta, nós dois juntos havíamos comprado uma linda planta e nós íamos plantar para ficar mais lindo o nosso jardim. E naquela manhã, antes dele sair, eu disse para ele aonde eu ia plantar a planta. E ele disse: não deve plantar deste lado fica melhor, porque esta planta vai crescer muito e deste lado vai atrapalhar, é melhor você colocar deste lado. Não, mas eu me idealizei a planta deste lado, eu quero que seja deste lado. E o esposo disse: é melhor você me ouvir e colocar daquele lado. Eu não concordo que a planta vá daquele lado, eu conheço, eu sei como ela vai se desenvolver. E ela disse: não, eu idealizei ali, vai ser ali. E os dois saíram discutidos. E ela também ficou chateada. Os dois se brigaram, o marido foi para o serviço e mais tarde ela recebe a notícia, alguém lhe dando a notícia, que o trem onde o marido estava havia se chocado com outro trem e muitas pessoas haviam morrido. E o seu esposo estava no meio destas pessoas que haviam perdido a vida. E a tia Berta, contando para sua sobrinha, disse que chorou amargamente e que levou muito tempo para conseguir conviver com esta situação de ter saído, de ter deixado seu esposo sair sem dar o beijo, sem dar o abraço, sem pedir perdão. E agora a Ana estava muito ansiosa. As lágrimas rolavam pelo seu rosto. E a tia Berta orou com ela e disse: querida, não deixe que as pequenas diferenças afastem vocês dois. Perdoe seu esposo, ele é um excelente homem. Perdoe seu esposo. E então a tia se despediu e foi embora. Ana, como foi criada pelo seu pai, ela foi acostumada a ter todos os seus desejos satisfeitos. Tudo que ela queria, que ela ansiava, ela recebia do seu pai. O seu pai a cercou de presentes e tudo que ela pedia, nada lhe faltava. E ela acostumou a viver assim. E quando alguém lhe disse não, ela não conseguiu suportar e acabou por discutir com seu esposo. E ela ficou aquela tarde toda muito ansiosa, orando a Deus para que Deus trouxesse seu esposo para casa. E acontece que chegou a noite, seu esposo não voltava, deu às 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, seu esposo não voltava, e ela ficou muito aflita e muito desesperada. Mas às 11 horas, seu esposo bateu a porta. E quando ela foi atender e abriu a porta, ela se lançou no pescoço do seu esposo, pedindo 1000 desculpas, pedindo perdão, dizendo para ele que o amava. E dali para frente, Ana prometeu a ele, ao seu esposo e a ela mesma, que nunca ia deixar um pequeno motivo dividir e afastar os dois. E isto é o que nós devemos fazer dentro dos nossos lares, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, para que nada de desavença possa ficar entre nós. E que sempre nós possamos ter o amor de Cristo no nosso coração, o exemplo de Jesus, perdoar o nosso cônjuge, perdoar a quem nos ofende e viver em paz com todas as pessoas. Eu trouxe para vocês nessa manhã alguns princípios bíblicos para que nós possamos aplicar dentro da nossa família, para que nós possamos fazer esse caminho ao reverso, voltar a nos aproximar de Deus para termos lares perfeitos. E eu pedi a ajuda de vários irmãos para me ajudar com estas passagens. E eu vou pedir então que a primeira pessoa possa ler a primeira passagem que está em São Mateus 6,33. Eu vou pedir a ajuda do irmão com o microfone também. A pessoa pode se colocar de pé, pode pegar o microfone e ler para que todos possam ouvir. Qual é o primeiro princípio bíblico? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Queridos, o primeiro princípio bíblico é buscar primeiro o reino de Deus. Quando você se levanta pela manhã, a primeira coisa que você precisa fazer, antes de qualquer coisa, é buscar a Deus em primeiro lugar. É abrir a sua palavra, é ler a sua palavra e é orar e falar com Deus. Mas isso você não deve fazer sozinho. Você deve fazer juntamente com a sua esposa e com seus filhos. A família que põe Deus em primeiro lugar é uma família protegida pelas ciladas do inimigo. Porque todas as consequências de violência, de desunião, de mágoa, de dor, a culpa é do inimigo. Assim como ele afastou o primeiro casal de Deus, hoje ele também, o seu intuito, a sua dedicação é também afastar os casais de Deus, afastar um do outro e de Deus, porque ele sabe que quando o casal se afasta de Deus, ele tem vitória para a destruição daquela família. Vamos ver o segundo princípio bíblico, a segunda passagem, que é Eclesiastes 3, verso 1. Alguém ficou? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para tudo. Todo propósito debaixo dos céus. Este verso fala sobre tempo. Qual é o tempo de qualidade que você tem dedicado para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge? Esposa, que tempo você tem dedicado para o seu marido? Marido, que tempo você tem dedicado para a sua esposa? Deus nos dá um tempo para nós administrarmos. Nós temos tempo para todos os propósitos, para trabalhar, para descansar, e temos que colocar um tempo especial para estar com a família. Vocês já pensaram que gostoso seria se vocês tomarem o propósito de tirar que fosse 1 hora por dia para estar juntos? Pai, mãe e os filhos? E aí você pergunta, mas o que vamos fazer ali juntos? Tem tantas coisas que você pode fazer. Você pode ter um joguinho para brincar com seus filhos ou com a sua esposa, não é? Você pode contar uma história. Vocês podem comer uma pipoca juntos e assistir um filme que tenha um bom fundo moral, que tenha uma boa lição para você, para a sua família. Tem muitas ideias que você pode fazer com a sua família. Você pode sair, caminhar com a sua família, mas dedique este tempo e que seja um tempo de qualidade. Neste tempo você deve conhecer o seu cônjuge. Você deve deixar ele falar. Você deve perguntar, instigar quais são os seus gostos, como que você pensa sobre as coisas, o que você pensa sobre a vida. Conheça a sua esposa, marido. Conheça o seu marido, esposa. Saiba o que ele gosta. E você, esposo, saiba o que ela gosta. Faz isso por ele e por ela. Conheça os seus filhinhos. É importante saber o que eles pensam, saber o que eles gostam, quais são as preferências dele e fazer a vontade dos seus filhos. Isso une tanto a família, isso desperta amor, isso faz com que o seu cônjuge, os seus filhos se sintam acolhidos. Então, dedique tempo de qualidade para a sua família. Vamos para o terceiro princípio bíblico, que está em Efésios 4, eu só coloquei 4:29, mas eu gostaria que lesse até o 32, porque são conselhos maravilhosos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que lhe a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que coisa linda esses conselhos se forem colocados em prática dentro da família, não é verdade? Uma vida sem ira, sem raiva, sem palavras alteradas, né? Sem gritarias, uma vida de perdão, uma vida de respeito, uma vida de amor mútuo dentro do lar. Que nós possamos recordar estes conselhos e praticá-los dentro da nossa casa. Em consequência, dentro da igreja também, não é? Tratando a todos com amor, com perdão, com paciência, com mansidão, como acabamos de estudar na escola sabatina. E como é difícil praticar estas virtudes, né? Mas nós devemos buscar força em Deus. O Espírito Santo
que está dentro de nós pode nos ajudar a praticar estas virtudes no nosso lar e dentro da igreja também. Então, a boa comunicação é o princípio bíblico que nós acabamos de ler. Agora vamos então para o próximo, que está em Romanos 12, no verso 18. Vamos ver qual é o princípio bíblico. O seguinte: façam todos o possível para viver em paz com todos. Muito bem, a paz. A paz deve reinar dentro do lar. Isso seria inteligência na administração dos conflitos, porque conflitos sempre há e sempre vão haver. Mas de que forma estamos administrando esses conflitos? Com paz, com harmonia dentro do lar. Esta é o conselho de Deus. Tensões sempre vão existir, mas se forem bem administradas, elas serão parte importante do amadurecimento dos relacionamentos. Certo? Vamos buscar sabedoria de Deus para administrar de forma em paz os conflitos dentro do lar. E o próximo conselho, então, Romanos 15, verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu na glória de Deus. Romanos 15, 17, né? Recebei-vos uns aos outros. Este princípio nos mostra aceitação. Eu devo aceitar o meu cônjuge da forma que ele é. Nunca ninguém conseguiu mudar ninguém. Apenas o amor de Deus consegue mudar as pessoas. Mas é um relacionamento entre ela e Deus. Eu jamais vou poder mudar o meu cônjuge. Eu preciso aceitá-lo do jeito que ele é. E eu preciso pedir sabedoria a Deus para aprender a lidar com o jeito do meu cônjuge. O esposo com o jeito da esposa e a esposa com o jeito do esposo. E também os pais com o jeito dos filhos. Eu preciso respeitar os meus filhos. Eu preciso saber quais são os limites dos meus filhos também, para poder tratá-los bem, para que eles se sintam aceitos da forma como eles são. Muitos filhos que não se sentem aceitos como são, eles vão buscar aceitação aonde? Fora do lar, com os amigos. E aí os amigos vão levar para onde eles quiserem. Se os nossos filhos escolherem bons amigos que os levem a bons lugares e a boas condutas, amém por isso. Mas se acontecer o contrário, nossos filhos vão experimentar de tudo que o mundo oferece e vão se desviar cada vez mais dos planos de Deus. Eu preciso aceitar os meus filhos, eu preciso amá-los como eles são, com as dificuldades que eles têm e lidar com amor e paciência, sempre colocando o amor de Deus no coração deles. Que Deus nos dê sabedoria, aos pais principalmente, para que possam aceitar os seus filhos. Ser aceito é uma necessidade básica de qualquer ser humano, seja ele adulto, jovem ou criança. Se não forem aceitos em casa, especialmente os adolescentes e jovens, como eu disse, eles vão procurar suprir essas necessidades fora do lar. E mais um conselho ainda. 1 Pedro 2, verso 17. Mais um princípio bíblico. O último. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Que lindo este verso. Honrar aqueles que estão ao meu redor. E honrar é respeitar. Honrar é amar. Estas são as receitas básicas para um relacionamento feliz. Respeitar e amar. Honrar aqueles que estão ao meu redor. Honrar a Deus em primeiro lugar. Honrar ao Rei, Jesus em primeiro lugar. E depois disso, eu vou ser capaz de honrar aqueles que estão comigo, convivendo dentro do meu lar. Estes dois elementos, eles são fundamentais para gerar segurança e equilíbrio emocional. Você quer ter filhos equilibrados emocionalmente? Respeite os seus filhos. Você quer ter um marido equilibrado emocionalmente? Respeite o seu marido. Ouça o seu marido. Deixe que ele conduza o lar. Ele está fazendo para o nosso bem. Hoje em dia, o que se prega por aí é que nós temos que mostrar o nosso poder, né? Dentro do lar, na sociedade. Mas Deus colocou o homem como líder. E nós devemos respeitar esta liderança. Com amor, com carinho, logicamente, que Deus quer que essa liderança seja feita com muito amor. Mas nós mulheres temos que respeitar, temos que dizer sim, temos que concordar, temos que fazer com que a harmonia reine dentro do lar, respeitando o nosso esposo.
E a esposa e o esposo tratando a mulher com muito amor, com muito carinho, a ponto de dar sua própria vida por ela, respeitando ela, honrando a posição que ela tem dentro do lar também, que é tão importante, não é verdade? E os filhos também da mesma forma. Devemos amá-los, devemos respeitá-los, devemos honrar os nossos filhos, exaltar suas qualidades, elogiar seus pontos bons e colocar lá no fundo os seus pontos fracos. Nem mencioná-los, apenas fazer coisas que eles consigam vencer seus pontos fracos, mas nunca exaltar seus pontos fracos, para que eles sintam acolhidos, sintam amados e cresçam com equilíbrio emocional. E por último, queridos, se em algum lar há algum problema tão difícil de resolver, se há alguma esposa que tem sérios problemas, muitas vezes já traz de infância, do lar que ela veio, e ela não consegue conviver bem, não consegue ser uma pessoa que consiga enfrentar bem os problemas e tem muitas dificuldades, qual é o conselho? Procurar ajuda. Procurar a ajuda de Deus e logo em seguida procurar ajuda profissional. E isso também para os esposos. Algum esposo que não consegue lidar com a vida, que não consegue lidar com outras pessoas, com a própria esposa, com os filhos, que se sente mal, que se sente desanimado, não deve deixar que este problema se avolume e cause tristeza para os que estão em casa. Muitas pessoas não reconhecem que precisam de tratamento, que precisam de acompanhamento psicológico, de ajuda profissional e vão levando a vida. E o que acontece com essa família? Ela é destroçada, ela é destruída. Então procure ajuda. Não se preocupe por isso. Deus deixou muitos profissionais abençoados na face dessa terra que você pode procurar ajuda, que você pode conversar, que você pode expor a sua dificuldade. E essa pessoa que foi preparada para isso, ela vai te ajudar a ver aquele problema com outras maneiras de ver o problema. E você vai conseguir dar a volta por aquele problema que está trazendo tanto sofrimento para a sua esposa, para os seus filhos ou para o seu esposo. Vamos buscar ajuda, porque esse é o conselho que Deus tem para nós nesta manhã. Então, queridos, que se você esquecer de tudo que você ouviu aqui, lembre-se apenas de uma coisa: primeiro Deus, depois amor, respeito e acolhimento com aqueles que convivem perto com você. E depois também que estes sentimentos saiam num círculo maior, chegando até a igreja, para que todos nós possamos viver em harmonia, possamos viver nos amando a despeito de sermos cada um como somos. Não é preciso perder nossa individualidade, mas é preciso nós aprendermos a amar, a respeitar e acolher para podermos ser felizes em casa e também no nosso convívio aqui na igreja e com os nossos amigos ao redor. Que Deus abençoe você e a mim, que Ele nos dê sabedoria e nos dê o Espírito Santo para que Ele nos conduza nos nossos relacionamentos. Amém. Convido a todos para se colocar em pé. Vamos cantar o hino No Lar. De passagem, onde estou no meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar, mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte,
pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Mas tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só loucura e alegria, só paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Amém. Oremos. Querido Deus e nosso Pai que estás nos céus, como será bom, Senhor, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu e nos levar para o lar perfeito. Como será maravilhoso, ó Deus, poder voltar ao princípio, quando tu criaste a família e tudo era perfeito. Agora, querido Deus, nós te pedimos que enquanto este dia não chega, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa guiar os nossos passos, que o Senhor possa colocar dentro de nós o teu amor, um amor sincero, um amor humilde, o amor que acolhe, o amor que entende, o amor que respeita, o amor, ó Deus, perfeito. Nós te imploramos, coloca dentro do nosso coração, para podermos desenvolver este amor dentro do nosso lar. E para desenvolvermos também este amor dentro da igreja e com todos aqueles que nos rodeiam. Pai querido, abençoa cada família aqui representada, cada filho, cada esposa, cada esposo, para que todos possamos sair daqui cheios do teu Espírito, colocando em nosso coração todas as coisas que precisam ser mudadas e transformadas dentro da nossa vida. Habita, Pai, o nosso lar, hoje e sempre, é o que nós pedimos em nome e por amor do nosso amado Jesus. Amém.